Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é a Marte falando com você mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para dar as últimas notícias deste domingo aqui no Japão, dia 9 de maio de 2021. Bom, o governador de Tóquio disse que houve 1.032 novas contaminações pelo coronavírus neste domingo. É o segundo dia consecutivo que a contagem fica acima de 1.000 na capital japonesa. Também é a primeira vez que ultrapassa essa marca em um dia de domingo, nesta atual declaração de estado de emergência que entrou em vigor no dia 25 de abril. O total acumulado de casos em Tóquio agora é de 146.594 pessoas. No mesmo dia, o número de pacientes com sintomas graves em todo o Japão alcançou um nível recorde, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social. No domingo, havia 1.144 pessoas nesta situação no país. Os estados graves, né? A gente fala que são 1.032 contaminações diárias em Tóquio. Em Osaka também teve mais ou menos essa média, e chegando mais ou menos a uma média de 5.000 e poucas pessoas contaminadas durante todo o dia em todo o país. 5.000, pouco mais do dobro de pessoas que morreram no Brasil, se não me falha a memória, no sábado. Só que dessas pessoas, apenas 1.144 pessoas mostraram estado grave, ou seja, que precisaram ir para a UTI e serem entubadas. O Japão vai estimular testes para prevenir focos do coronavírus. O ministro encarregado das ações contra o coronavírus no Japão afirma que o governo planeja estimular o uso de testes de antígeno em empresas e universidades como parte dos esforços para prevenir focos de infecção. Aliás, é bom lembrar que eu conheço um empresário aqui no Japão, eu não sei se posso falar o nome dele, mas foi o primeiro empresário a abrir as portas para o comércio nipo-brasileiro aqui no Japão. Ele começou a trazer revistas, foi crescendo, se tornou o maior importador, e graças a ele hoje temos tudo que temos aqui, que vivemos praticamente numa mini Brasilândia, né, aqui no Japão. E ele estava falando que compraram, né, um grande estoque de teste para fazer o teste em todos os seus funcionários e talvez até em alguns clientes que necessitem ou que queiram fazer o teste. Uma iniciativa muito boa. Ele sempre, né, tomando a dianteira e fazendo coisas que realmente somam, né? Não são ações que não levam a nada, né? Realmente o que ele faz soma sempre. Então o Japão está querendo controlar, né? Está aí tomando novas medidas, novas estratégias, novos estados de emergência. Continua valendo, né, que os esportes em estádios abertos, como o beisebol e o futebol, podem ter até 5.000 telespectadores ou as pessoas assistindo no estádio, além de que este evento tem que terminar até as 9 horas da noite obrigatoriamente. Bares e restaurantes têm que fechar até as 8 horas da noite, como já está acontecendo. Porém, está proibida a venda de bebida alcoólica. E aí que está criando uma grande confusão, porque as pessoas no Japão esperam chegar à maioridade, ou seja, aos 20 anos, para duas coisas: fumar e beber. É clássico isso, é clássico. Eu nunca vi um país, no Brasil tem, né? Todo mundo bebe, todo mundo fuma, mas no Japão a coisa parece que se você não beber, se você não fumar, você não é japonês. É clássico, é clássico. Mas vamos seguindo aqui, né? O ministro encarregado das ações contra o coronavírus no Japão afirma que o governo japonês planeja estimular o uso de testes, né, nas fábricas e universidades. Nishimura, que trabalha na revitalização econômica, falou sobre a ideia de um programa num debate na televisão estatal da NHK neste domingo no Japão. O governo pretende distribuir até 8 milhões de unidades de exame para ajudar instalações médicas e de assistência a idosos a identificar rapidamente os infectados. Acrescentou querer aumentar o uso de tais testes para facilitar a detecção
o quanto antes do vírus em locais de trabalho e universidades e prevenir focos. Sobre o atual estado de emergência, ele mencionou que o requisito mínimo para a sustentação é que a situação da doença alcance o estágio 3 e siga melhorando rumo ao estágio 2. A escala do governo vai até 4, quando considera-se que há uma explosão no número de infecções. Segundo Nishimura, há quem exija cautela ao interromper o estado de emergência devido ao alastramento de novas variantes, mas ele acredita que a declaração terá de ser suspensa em algum momento, né? É a declaração do estado de emergência, tá, gente? O ministro também afirmou que o governo vai monitorar até que as condições indiquem que o cancelamento não vai gerar uma nova onda de infecções. É bom lembrar que o Japão pretende em 7 meses vacinar toda a sua população. Também outra notícia aqui é que mortes por Covid-19 bate recordes na Índia, né? Isso também está criando um alarme muito grande no Japão, porque muitos indianos vivem no país e têm contato com o próprio país em suas viagens de ida e volta, além do que recebem muita mercadoria da Índia, né? Então agora a coisa realmente aqui está complicada. Agora vamos falar um pouquinho de Olimpíadas mais coronavírus. Vamos ver se abre aqui para mim. As fortes oposições aos Jogos Olímpicos no Japão são uma grande preocupação se realmente Tóquio vai conseguir seguir em frente ou não. A principal autoridade das Olimpíadas, John Coates, afirmou no sábado, dia 8, que embora o sentimento dos japoneses virando contra os Jogos de Tóquio seja uma preocupação, ele não projete um cenário em que o evento esportivo não possa seguir em frente. Dúvidas surgiram sobre a viabilidade de realizar os Jogos em junho e agosto, com Tóquio em estado de emergência, com o Japão ainda sofrendo para conter a pandemia do Covid-19. Bom, gente, vocês veem como é que varia de um país para o outro, né? Enquanto o Bolsonaro no Brasil diz que o povo está pedindo para que liberem tudo, o Japão, com apenas 5 mil casos identificados, novos casos identificados diariamente, já tem uma preocupação muito grande, e ainda a notícia diz que, né, o Japão ainda sofrendo para conter a pandemia, né? Uma pandemia onde Tóquio, como eu já disse, é uma cidade maior que São Paulo e tem apenas 1000 casos diários de novos infectados. É claro que de 1000 em 1000 se chega a 100 mil, mas se comparado com outros países, ainda o Japão está muito longe de declarar estado de emergência, acredito eu, né? Porque se comparar com o Brasil, se comparar com a Índia, o Japão tá light, né? Tá 0 caso. Porém, a necessidade de cada país, ela é refletida pela atitude dos governadores, né? Então os governadores sabem que o país, apesar de ser um país de primeiro mundo, ele não está tão preparado assim como alguns outros países para enfrentar a crise. Falta hospitais, no entanto que eles põem os contaminados para fazer quarentena em hospitais, em hotéis, e tentam conter a propagação do vírus mediante a quarentena. Porém, como em outras partes do mundo, os japoneses estão saindo para as ruas, não estão obedecendo ao pé da letra o pedido do primeiro-ministro, e isso está levando com que a propagação do vírus continue aumentando. É bom lembrar que até pouco tempo atrás, quando acabou a segunda onda, os números chegavam a 80 pessoas contaminadas, 50 pessoas contaminadas diariamente na Grande Tóquio, e hoje passam de 1000. Então, se você levar por essa porcentagem, é uma porcentagem muito grande e que deve ser tomado cuidado para com isso. Agora, é interessante que vocês prestem atenção que muito das notícias que correm são informações que a gente nota que
o próprio governo não tem uma ação pronta na mão, né? Já estão falando há muito tempo sobre a vacinação que começou em fevereiro, até agora não está andando muito bem, mas dizem que até daqui 7 meses toda a população deve ser vacinada. Em primeira instância, parece que as pessoas vão receber uma notificação em casa, devem entrar em contato com o órgão que mandou a notificação e aí sim fazer o seu cadastramento e a sua solicitação para a vacina, mas ainda não é nada certo. Deixa eu ver aqui uma outra notícia. Houve uma notícia a respeito de que Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos vão se unir para enfrentar a Coreia do Norte. Ou seja, enquanto a pandemia está detonando o mundo, esses 3 países, né, nos bastidores estão fazendo com que uma guerra possa estourar aí a qualquer momento, coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Não foi tomada uma iniciativa ainda a respeito de como e quando vão ser feitas essas ações militares contra a Coreia do Norte. Porém, como diz o Trump, os papéis estão sobre a mesa. Temos aqui, eu não sei para quem conhece o Japão, quem não conhece o Japão, é bem difícil de explicar, mas a grande Tóquio fica bem no centro do país. O estado de Aichi fica mais ou menos ao leste do Japão, indo em direção, suponhamos que eu estou nos Estados Unidos e China, então indo em direção à China, eu tenho ali Aichi, Mie, Gifu, e aí lá na pontinha, né, no finalzinho, antes de chegar em Okinawa, temos Kyushu. Esses estados todos entraram em estado de emergência, juntamente com Tóquio. Só que lembro que da outra vez que houve estado de emergência, Aichi, né, Osaka foi o primeiro a querer sair do estado de emergência e agora está aí se vendo em apuros, pedindo pelo amor de Deus para que possa voltar, e voltou, né? E agora vamos ver o que vai acontecer neste mês de maio. Com essas novas medidas, se realmente eles vão conseguir diminuir o número ou não. Como eu li agora há pouco, no domingo, né, geralmente domingo, um dia de descanso, as pessoas procuram ficar em casa e não estão colaborando com a proliferação do vírus. Porém, ultimamente as pessoas estão tão estressadas que necessitam sair. Levar as crianças para sair, para passear, então vão nos parques, e aí é onde começam as contaminações. Mas, segundo os estudos no Japão, a maior parte das contaminações elas acontecem em barzinhos à noite. Nagoya, o governador de Aichi, Gifu e Mie realizam uma reunião online neste domingo, que terminou com uma mensagem na qual pedem para que as pessoas evitem circular entre as províncias, a menos que seja extremamente necessário. Então, seja aquele bloqueio, né? Já não pode viajar de um estado para o outro. O meu estado aqui, Kanagawa, também está pedindo naqueles letreiros que ficam nas autoestradas para que não venham para Kanagawa, escrito bem grande, não venham para Kanagawa, ou seja, está pedindo para que pessoas de outros estados não entrem no estado de Kanagawa. O governador de Aichi, Omura, frisou: a menos que seja necessário ir para o trabalho, ir à escola ou ganhar a vida, solicitamos veementemente que você basicamente se abstenha de se deslocar entre as províncias, mesmo nas 3 províncias de Tokai. Tokai significa metrópole, tá, gente? A província de Aichi entra em estado de emergência na quarta-feira, dia 12, e seguirá assim até o dia 31 de maio. Gifu e Mie iniciaram neste domingo as medidas prioritárias de prevenção à disseminação do coronavírus, recurso que vigorará até o dia 31 de maio. Mas nesse caso também chamado de estado pré-emergencial, as medidas restritivas valem apenas para algumas cidades designadas pelos governadores. O governador de Gifu,
designou os seguintes locais: Gifu, Ogaki, Tajimi, Seki, Nagatsukawa, Hashima, Minokamo, Toki, Kakamigahara, Kani, Mizuho, Honsu, Kinan, Kasamatsu, Yoro e Kitagata, como consta no site das províncias. O governador de Mie também designou que as seguintes cidades ficassem em estado de alerta: Kuana, Inabe, Kisozaki, Toin, Yokkaichi, Komono, Asahi, Kawagoi, Suzuka, Kameyama, Iga e Nabari, segundo o site da província. Então vocês estão vendo que parece que dessa vez o primeiro-ministro deixou a encargo dos próprios governadores para que decidam se vai todo o estado aderir ao estado de emergência ou apenas algumas cidades, né? E aí fica em encargo de cada estado, de cada governador do estado, resolver se devem ou não estender para todo o estado de emergência, ou seja, né, fechamento até as 8 horas da noite, não circulação e o tipo de restrição que eles vão implementar em sua cidade e em seus estados. O Estádio Olímpico de Tóquio cedia eventos sem público. Centenas de atletas e velocistas norte-americanos, incluindo, né, o velocista norte-americano Justin Gatlin, participaram de um evento teste no Estádio Olímpico de Tóquio no domingo, enquanto os organizadores ajustam as operações e praticavam medidas de contenção do coronavírus, com menos de 3 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então eles já estão trabalhando, né, para fazer com que aconteça realmente as Olimpíadas no Japão. E aqui está dizendo que o Japão recebe 200 atletas de 50 países para eventos testes. Vamos ver essa matéria aqui. Esportes aquáticos e vôlei se tornaram no sábado os primeiros eventos teste das Olimpíadas de Tóquio a incluir atletas internacionais desde que as competições foram retomadas no mês passado. A Copa do Mundo de Mergulho, que também serve de qualificação para os Jogos deste verão, reúne em Tóquio mais de 200 atletas de 50 países, incluindo Brasil e China. Um dos treinadores de um país que não foi divulgado testou positivo para o corona quando chegou ao Japão, mas isto não impediu a realização do evento. Vocês verem, né? Tem que fazer teste quando sai do seu país, entra no outro país com corona. Não dá para entender. Não temos permissão para sair de nossos quartos, onde você tem que ficar sem interação humana, disse a mergulhadora americana Sarah Bacon mas temos feito isso funcionar. Ou seja, os atletas eles vêm, mas ficam confinados, né? Quando estão competindo, fora disso, volta para o hotel e fica no seu quarto em confinamento. E apesar disso, o amor pelo esporte prevalece. Mas convenhamos, se em todas as partes do mundo o futebol já está sendo realizado, está sendo jogado, está sendo disputado, e não sei se por falta de informação ou não, mas parece que não está, neste meio, não está tendo uma propagação muito grande do corona. Então acredito eu que não são os jogos, porque os atletas são os que mais se cuidam, porque precisam dos seus corpos para poder desempenhar suas funções e o seu trabalho. Então eu acredito que realmente o esporte ele não se dissemina tanto, né? A menos que volte àquela época onde os jogadores, principalmente jogadores de futebol, saíam para noitada, balada, e aí complica tudo, né? Então realmente tem que ficar confinado no hotel e procurar fazer
o seu trabalho direitinho, né? Se você é um atleta, o seu corpo é sua ferramenta de trabalho e você precisa dela intacta para poder trabalhar. Aí depende de você, se você vai querer trabalhar ou vai querer se aposentar mais cedo, né? Só que nesse caso a aposentadoria ela pode ser eterna, né? Porque ninguém sabe quem vai sobreviver. Mas mesmo assim eu estive fazendo uns cálculos. Se você parar e pensar a respeito de quantidade de pessoas infectadas, pessoas sem sintomas, com sintomas leves, com sintomas graves e muito graves, e as pessoas que realmente terminam falecendo. Então, a porcentagem ainda é pequena, tá, gente? Vocês podem estar achando estranho o que eu estou falando, porque é muito fácil você chegar no Brasil e falar que 500 mil pessoas já morreram, e 4 milhões de pessoas já morreram, 5 milhões de pessoas vão morrer, e ainda, se você levar por porcentagem, por número de habitantes no país, ainda é muito pouco. Nós, quando falamos de teoria das conspirações, sempre lembramos que os senhores do mundo querem providenciar aí uma redução de até 90 a 95% da população mundial. Muitos dos que trabalham aí junto com a Unicef, dizendo que são os bonzinhos, né, que estão tentando ajudar as pessoas, na verdade eles estão por trás de um interesse muito grande aí em fazer com que a redução populacional aconteça. Se você não conhece as histórias sobre redução populacional, peço que você dê uma olhada, estude aí um pouco sobre as pedras da Geórgia e também sobre isso. Dê uma averiguada aí no YouTube a respeito de teoria das conspirações, Agenda 2030, e vocês vão ver que a própria ONU divulga na sua própria página os seus interesses, que é acabar com a pobreza. E para acabar com a pobreza, sendo que apenas 1% da população mundial retém todo o dinheiro do planeta, então você tem que acabar com a população. Então, gente, essas foram algumas notícias que aconteceram aqui no Japão nesse final de semana. Eu estou me readaptando para poder fazer outros vídeos que o YouTube não venha a me derrubar. Não estou monetizando meus vídeos porque não compensa, porque as pessoas que assistem o vídeo merecem assistir ele na íntegra e não com picadinhos de propaganda toda hora. Então eu peço que você colabore comigo também, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Fui, tchau!